Olá, boa noite. Começou hoje em Palmas a 13ª Agroteens, que este ano apresenta o tema Pecuária com Tecnologia e Sustentabilidade. E veja os destaques do programa de hoje. Secretaria da Agricultura e Pecuária apresenta a viabilidade de integração na produção de frutas. Empresa Internacional de Produção de Sementes expõe variedades de milho para o cultivo no Tocantins. Setas apresenta dicas para a produção de ervas medicinais. Flores tropicais dão um colorido especial na feira. Você vai ver também que os piscicultores estão satisfeitos com a atividade e com a boa saída do pescado. E ainda uma entrevista com o secretário da Agricultura, Jaime Café, que vai falar sobre as atividades na feira. O TV Agroteens 2013 está entrando no ar. Nos solos do Tocantins, as frutas podem ser cultivadas praticamente o ano todo. Por isso, a produção tem crescido sempre, com destaque para o abacaxi, melancia, manga. E o Rural Teens está apresentando na Agroteens tecnologias que atendem principalmente à agricultura familiar, com orientações que o produtor possa produzir o ano todo, começando pelas hortaliças e grãos como milho. Milho, banana, maracujá, açaí e hortaliças. É neste espaço que o Rural Teens está apresentando a fórmula de como o produtor deve se comportar diante das atividades na propriedade. Basta uma visita para identificar a vocação. A horta em círculo volta a fazer parte da vitrine para este ano, porque ainda não se tornou comum. Mas a preocupação dos agrônomos é crescente, porque envolve saúde e natureza. Esse tipo de horta economiza água, trabalha com a diversidade das plantas e aproveita melhor o espaço. Este modelo de horta pode ser utilizado para quem dispõe de pouco espaço. O modelo dos canteiros favorece o plantio de maior quantidade de plantas e, o que é mais importante, tudo que é produzido aqui é orgânico. De acordo com o coordenador de meio ambiente do Rural Teens e responsável pelo espaço da agricultura familiar na Agroteens, a horta pode ser um meio de complementação da renda familiar. São tecnologias simples, principalmente aplicáveis ao agricultor familiar, onde com baixo custo ele consegue fazer uma diversificação de sua produção, principalmente quando se trata de irrigação, porque aí ele vai ter uma produção contínua durante o ano todo, e com várias espécies de cultivares, né? Como aqui nós temos a banana, maracujá, o milho, temos hortas orgânicas, como a que nós estamos vendo aqui, e outras culturas, e criações também, criação de galinha, certo? Até peixe. Essa é onde o agricultor familiar consegue, numa pequena área, uma produtividade e consegue um lucro para a sua subsistência, inclusive também uma sobra de recursos para que ele possa ter uma melhoria de vida. Com um pouco mais de capital e para não ter a produção de folhosas interrompidas no período chuvoso, a opção é a horta protegida, conhecida como plasticultura, com irrigação por gotejamento e climatizador. A adubação também é orgânica e os canteiros são protegidos por uma camada de palha para manter a umidade e evitar o ataque de pragas. A produção de frutas como banana, maracujá e açaí, em maior escala, também é atestada pelos extensionistas do Rural Teens. O que a gente procura orientar é que os produtores tenham um bom produto, quando você usa a irrigação, você tem um produto de qualidade. E nós primamos também pela condição de cultivo em não usar agrotóxico. Nós trabalhamos com orgânico, adubação orgânica. O único adubo que nós usamos aqui é o fosfato natural, que não tem problemas de toxidez, essas coisas aí, né? E a irrigação, que é o mais importante. E é um custo não muito caro para o agricultor familiar. Ele tem tranquilamente acesso ao crédito dentro de um Pronaf e outros programas aí. Então basta o produtor querer e produzir. E assistência técnica nós estamos aí para oferecer. Semana, os extensionistas do Rural Teens vão estar na Agroteens para receber os visitantes. E na programação, palestras voltadas para os diversos setores de atuação. As informações com os temas podem ser obtidas no local da feira, no espaço dedicado à agricultura familiar.
A produção da carne, do leite e de toda a cadeia produtiva vão ser destaques na Agrotins 2013, dentro do tema Tecnologia com Sustentabilidade. E falando em sustentabilidade, você vai rever agora que os produtores do município de Lagoa da Confusão tentam salvar as ipucas, que no passado foram ameaçadas pelas atividades agrícolas na região e reconheceram que elas são importantes para o ecossistema. Com 5.900 hectares, a fazenda Ipuca das Onças, que fica a 20 quilômetros de Lagoa da Confusão, é uma das 40 propriedades rurais embargadas pelo Naturatins e o IBAMA. A fazenda tem a pecuária e a agricultura como principais atividades. São 920 hectares destinados à produção de arroz e área de pastagens. São 2.500 cabeças de gado da raça Nelore para cria e recria. Só que nos últimos meses, os produtores passaram por momentos de incertezas na produção, com embargo das atividades na maioria das áreas produtoras de arroz. Tudo porque existem na região centenas de ipucas. São fragmentos de florestas no meio da lavoura que apresentam um solo frágil e de pouca profundidade, com camada superficial rica em matéria orgânica sob grande influência do lençol freático. E segundo pesquisa, algumas áreas desapareceram por causa do desnível, tendo como principais causas a atividade do agronegócio, com o uso intensivo da oresicultura irrigada, o que pode ter acelerado o processo de degradação. Um termo de ajuste foi assinado entre os órgãos ambientais e produtores rurais, que trata-se do uso da água, licenças ambientais de acordo com os critérios estabelecidos e regulamentações da atividade dentro dos prazos estabelecidos. A assinatura do termo de ajuste de conduta garantirá com que todos os produtores rurais regularizem suas propriedades e as atividades desenvolvidas aqui na região. O documento estipula pendência, exigências de prazos para que sejam suspensos todos os embargos das atividades desenvolvidas aqui na região. Apesar do embargo, as atividades em algumas propriedades rurais em Lagoa da Confusão não foram totalmente paralisadas. Os produtores de arroz já estão se conscientizando sobre a importância das ipucas para o equilíbrio ambiental e econômico, pois elas servem de abrigo e fonte de alimento para os animais, evitando ataque às lavouras. Você está vendo aqui, filmando na nossa propriedade, onde você vê arroz colhido, arroz plantado, e o ecossistema mantido com as ipucas, que é a vegetação característica da nossa região, todos preservados. É isso que nós queremos, é isso que o sindicato está direcionando aos produtores. Depois do intervalo, você vai ver que os piscicultores estão satisfeitos com a atividade e ainda, empresa internacional apresenta variedade de semente de milho de alta tecnologia na Agrotins. Não saia daí, porque é um instante só.